texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Você pode achar que eu estou dando uma aleluia bem forte. Bem, eu conheço esse povo, eu sei que aqui o povo é fervoroso. Eu estou com muita vontade. Jeremias 18, que bom, está aqui, vai me ajudar. Diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte de quem, meus irmãos? Senhor. Da parte do Senhor. Aí o versículo 2 diz assim, levante-se e desça a casa do oleiro. Então diga assim, levanta-te e desça. Aí o texto diz assim, e ali você ouvirá a minha mensagem. Quando o texto fala assim, levanta-te, a gente pode conotar que talvez Jeremias poderia estar sentado, poderia estar deitado, poderia estar em alguma outra posição, senão o texto não falaria, levanta-te. O que o texto está dizendo? Levanta-te. Você vai entender o porquê. Vamos lá, versículo 3, fazendo favor. Então, aí Jeremias dizendo, então desci a casa do poder e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Diga assim, vaso estragou nas mãos do poder. Então diga assim, vaso estragou nas mãos da pessoa certa. Ok? Vamos lá. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha isso. Então ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Bem, vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero colocar essa palavra, quero colocar esse tempo, meu Pai, em tuas mãos agora. Se porventura entrou alguém aqui preocupado, ansioso, meu Pai, nós fazemos uso do que está escrito na tua palavra: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós lançamos toda a nossa ansiedade, meu Pai, aos pés da cruz. Esse tempo que nós vamos ter aqui, nós sabemos que nós não vamos resolver nada, mas o Senhor pode resolver, meu Pai. Enquanto eu prego a tua palavra, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida do nosso trabalho, cuida dos nossos filhos, cuida daqueles que não estão aqui, mas o Senhor sabe onde eles estão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Meu Deus, nos dê olhos iluminados, ouvidos abertos, para entender, meu Pai, e escutar aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu já percebo pelo culto espiritual que o ambiente, meu Pai, já é completamente diferente. Desde quando eu cheguei aqui, meu Pai, há uma unção de glória, há uma unção que desce do céu, há uma unção que desce do céu sobre essa casa, e nós, meu Pai, liberamos uma palavra profética. O Senhor tem liberdade para operar, o Senhor tem liberdade para manifestar o teu poder, o Senhor tem liberdade, meu Pai, para curar nessa noite. O teu Espírito que se move no nosso meio tem liberdade de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Fica à vontade no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que agora diz amém. Jesus aí, pode dar glória a Deus aí junto. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus vai falar com você nessa noite, porque essa noite pode mudar e vai mudar a história da sua vida. Amém? Olha bem, quando você pega esse texto, Jeremias, capítulo de número 1, você pega o versículo 2 até o 4, e você começa a estudar a vida de Jeremias, você vai ver que Jeremias
foi um dos profetas que Deus escolhera para falar com Israel. E quando você pega o contexto de Israel aqui, olhe bem, você vai perceber que Israel estava vivendo um dos piores momentos da sua história. Quando você esmiuça esse texto aqui, você vai perceber que era uma época que o povo de Deus era um povo cativo, era um povo que estava preso na Babilônia. E nesse período de exílio aqui, que durou aproximadamente 70 anos, quantos anos? Deus não só levantou Jeremias, olha bem, Deus não só levantou Jeremias, como também outros profetas, a saber, Ezequiel, Daniel, e como os outros profetas nesse tempo de exílio babilônico. Agora, o fato é que todas as vezes, olha bem, todas as vezes que Deus queria direcionar uma palavra ao seu povo, Deus sempre usava os profetas. Diga assim, Deus usava os profetas. Então, o Senhor falava primeiro com o profeta, para depois falar ao povo. E até assim nos dias de hoje. A verdade é que todas as pessoas, eu falo o seguinte, olha bem, todas as pessoas que têm responsabilidade com o altar do Senhor, em hipótese nenhuma terão coragem de subir aqui sem antes Deus ter ministrado algo no coração delas primeiro. Quem zela pela presença, quem zela pelo altar, quem zela pela palavra de Deus, sempre vai subir aqui com uma palavra que pode mudar a história da sua vida, com uma palavra de destino, com uma palavra de direção. É assim até os dias de hoje. Então, a verdade é que todas as vezes que alguém subir aqui, antes primeiro Deus vai tratar com quem está ministrando aqui. Não, você pode dar uma glória bem forte? Então, veja bem, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe extremamente importante. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre o uso de linguagens figurativas. Olha bem, Gênesis a Apocalipse, sempre você vai ver o uso de linguagens figurativas, como de imagens, objetos, símbolos e até mesmo algumas comparações. Você quer ver uma coisa? Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou usando muito as comparações também das parábolas. Quem lembra disso aí? Jesus usava uma forma que ele ilustrava as verdades bíblicas, pastor Wilson, era usando por meio de parábolas. Quando você pega o livro de Apocalipse, não precisa dar exemplo aqui para você entender onde eu quero chegar. Quando você pega o livro de Apocalipse, você vai encontrar muitas dessas linguagens por meio de símbolos. Olha bem, porque a verdade é que as linguagens figurativas, pastor Wilson, era uma maneira de transmitir a mensagem de uma forma mais clara, de transmitir as verdades espirituais de uma forma mais clara, de uma forma mais desenvolvida. Agora, em especial, olha bem, em especial nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós temos duas linguagens, duas figuras aqui extremamente importantes que vão ilustrar o texto que nós acabamos de ler. E a primeira figura que o texto usa, que o próprio Deus faz questão de usar, é o oleiro. Diga assim, o oleiro. O oleiro representa quem? Alguém sabe? Então olha bem, o oleiro representa o próprio Deus. Então o oleiro representa quem, meus irmãos? Segunda figura de linguagem que o texto vai usar é o... Então fala bem forte, qual que é a segunda linguagem? O vaso. Então nós temos aqui de oleiro. O oleiro representa o próprio Deus. Detalhe. E nós temos o vaso que representa a casa de Israel, que representa o povo de Deus e também representa todos nós aqui da igreja Santa Cruz. Você pode dar uma aleluia? Representa todos nós que estamos aqui. Então vai estudando. A linguagem figurativa aqui é o oleiro trabalhando em vaso de barro. Então olha bem,
um oleiro trabalhando sobre as rodas, sobre um barro, sobre um vaso de barro. Só que eu quero destacar aqui também que lá no livro de Ezequiel, olha que coisa legal, olha como é que a Bíblia é algo extraordinário. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia também vai usar uma figura de linguagem. E no caso aqui é o vale de ossos secos. A Bíblia diz que o vale era de ossos sequíssimos. Ambos estão pregando, perceba bem isso aqui. Ambos estão pregando a mesma coisa, porém com linguagens, com figuras completamente diferentes. Em Ezequiel 37, Deus usa o que, irmãos? Os ossos. Ezequiel 37, Deus usa os ossos. Jeremias 18, Deus usa o que? Deus usa o vaso. Hoje eu quero chegar com isso, preste atenção. A verdade é que tanto em Jeremias, capítulo de número 18, e em Ezequiel, capítulo de número 37, os dois casos revelam a condição difícil que Israel estava passando, e também revela uma promessa de restauração a todo o povo de Israel. Olha bem, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Deus ele quer tratar algo muito específico aqui com nós essa noite, e nós precisamos entender. Nós estamos saindo do caos para restauração. Amém. Olha essa palavra. Nós vamos sair do caos para um tempo de restauração. Você pode dar uma alimento forte? Então vamos lá. Vamos começar. Caminha comigo aí. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vai ser necessário abrir a sua Bíblia. Jeremias 18, por favor. Eu quero te mostrar algumas coisas aqui extremamente importantes no texto. Então vamos lá. O versículo 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a quem, irmãos? Então fala bem forte, Jeremias. O texto começa assim, olha bem. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então a palavra veio a Jeremias. Quem está falando com Jeremias aqui, irmãos? Então diga assim: o Senhor está falando, Jeremias. Então guarda isso, guarda isso. Veio a palavra do Senhor falando a Jeremias. E a pergunta é: o que Deus fala a Jeremias nesse texto? Versículo 2. A primeira palavra que eu ler a Jeremias é: Jeremias, levanta-te. Ele falou? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Perceba uma coisa aqui que talvez ninguém tenha percebido. Talvez você já tenha lido esse aqui várias vezes e não percebeu. Se Deus manda um profeta levantar, eu imagino que ele poderia estar sentado. Eu poderia imaginar aqui, pastor Wilson, que ele poderia estar deitado. Ele poderia estar bem acomodado, mas o texto vai dizer muito claramente que o oleiro manda ele o que, irmãos? Levantar. O texto diz aqui muito claro. Então nós observamos aqui Deus mandando Jeremias descer até a olaria, mas não à toa. Deus manda Jeremias descer a olaria com um propósito. E qual seria esse propósito? Veja o que está escrito aí na sua Bíblia após a vírgula. Desça a casa do oleiro e lá te farei o que, irmãos? Ouvir as minhas palavras. Então olha bem, no versículo 1, Deus já estava falando com o profeta. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Olha bem, no versículo 1, Deus já estava falando com Jeremias. Aí agora, o versículo 2 aqui, olha que coisa interessante, pastor Wilson. Se Deus já estava falando com Jeremias no versículo 1, por que no versículo 2 Deus orienta Jeremias a descer até a olaria para falar com ele, sendo que no capítulo 1 Deus já estava falando com ele? Sendo que no versículo 1 Deus já
olha bem, Deus poderia falar com ele no versículo 1. Por que Deus não falou? Porque o que Deus tinha para falar com ele, no versículo 1 ele não poderia falar. Por isso que Deus manda ele descer. E eu quero dizer para você, existem coisas que Deus vai falar com você que na geografia onde você está no momento ele não pode falar, porque senão você não vai entender o que Deus quer te entregar nesse lugar. É por isso que em alguns momentos Deus vai mudar a sua geografia, porque na geografia onde você está localizada, você talvez não vai conseguir ouvir a voz de Deus diante de muitas vozes que o tempo todo fala comigo e fala com você. É por isso que às vezes Deus ele vai mandar você mudar de alguns lugares e você não vai entender. É por isso, pastor Wilson, que em alguns momentos o oleiro vai falar assim: ele muda de lugar, porque aqui a minha voz, você está confundindo a minha voz com outras vozes, e não tem como você entender a minha voz quando você está no meio de tantas outras vozes que competem com a minha. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Deus tem para falar, ele fala só com você, e ele não divide a voz dele com mais nada. Com mais nada. Você pode dar uma aleluia bem forte? Assim, às vezes é preciso mudar a geografia. O que Deus fala no versículo 1 está em nível. Só que o que Deus quer falar com Jeremias na olaria é um outro nível totalmente diferente. Você consegue entender isso aqui, meu irmão? Amém. Glória a Deus. É um outro nível. Deus estava dizendo para Jeremias assim: Jeremias, eu estou falando com você, mas agora, Jeremias, eu quero que você suba o nível. Eu quero agora que o nível da sua visão aumente. Só que para isso acontecer, irmãos, para que o nível da visão cresça, também tem que subir o nível da entrega. Verdade, aleluia. Para que Deus ele alargue as suas tendas, é preciso também subir o nível de entrega. Você jejue mais. Você ore mais. Você tem buscado a Deus, busque mais, porque tem coisas que Deus quer entregar para você, que aonde você está ele não pode entregar. É por isso que Deus ele vai dizer: desce, Jeremias, porque aonde você está, o nível da visão que eu quero lhe entregar, o ambiente onde você está não é compatível. Por isso que eu mando você descer a casa do oleiro. Agora olha bem, talvez você não esteja entendendo, eu quero explicar aqui para você. Irmãos, a verdade é que existem níveis de revelação de Deus para você que Ele não vai te entregar em qualquer lugar. Primeiro ponto: existem níveis de revelação que o Senhor só vai entregar em lugares específicos, de maneiras específicas e de forma específica. E talvez você esteja pensando assim: mas Senhor, eu já ouço a sua voz há muito tempo. Eu estou aqui no culto, eu estou ouvindo a sua voz. Talvez eu não quero sair desse lugar. Eu estou bem acomodado, eu estou tranquilo. Eu estou bem aqui, para que eu vou sair desse lugar? Eu já tenho um relacionamento com o Senhor. Existe um lugar que é uma zona de conforto. Nós nos acostumamos com o nível de oração que nós estamos tendo, e a gente se acostuma com aquele lugar. Nós nos acostumamos com o nível de entrega que nós estamos entregando ao Senhor, e nós acostumamos com aquilo. Nós nos acostumamos com algumas coisas, e com o tempo, quando você acostuma muito alto, você deixa de reverenciar, você deixa de entregar totalmente. Mas eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Deus está dizendo para nós essa noite: eu quero te mostrar que o comodismo pode comprometer a visão que eu quero te entregar aqui nessa noite. Essa zona de conforto pode comprometer o nível da visão que eu quero aumentar. Aí você pega o texto, é como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, o conforto e a comodidade está te limitando. Por isso, levanta, diga assim: levanta e desce. Por isso que o texto
Deus, mas o Senhor me permitiu estar aqui nessa noite para te dizer: Ele tem muito mais para você. Tem muito mais, meu. Irmãos, existem lugares em Deus que nós ainda não chegamos, e Deus já preparou para que os seus filhos acessem esse lugar. Existem lugares em Deus que os comuns não vão conseguir acessar. Sabe por que, pastor Wilson? Porque os comuns não discernem as coisas do Espírito, mas aqueles que são espirituais, aqueles que são de outra pátria, têm coisas de Deus escondidas que vão ser reveladas somente àqueles que têm as coisas do Espírito, aqueles que têm as verdades bíblicas. Então diga assim: nessa noite eu vou sair do comodismo e vou para um nível maior em Deus. Quem acredita que Deus tem um nível muito maior para você? Glória a Jesus. Então, irmãos, aprenda isso e receba no seu espírito. Se você crê que existe um nível de revelação ainda maior para você, se prepare, porque Deus vai falar e vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O Senhor está nos convidando para elevar o nosso nível, um nível maior de relacionamento com Deus. Você pode dar um aleluia bem forte? Olha bem, vamos lá. Versículo 3. Quem está comigo, dá um aleluia bem forte. Santo Deus de Israel, aleluia. Você vai perceber alguns detalhes que é extremamente importante. Então desci a casa do oleiro. Quem está falando aqui? Diga-se Jeremias. Versículo 1 e 2 Deus fala. Versículo 3, quem está falando aqui, irmãos? Então perceba uma coisa aqui interessante. Nós vamos perceber aqui nesse texto que Jeremias faz exatamente o que Deus falou. Ele levanta e ele desce a olaria. Ou seja, é certo que Jeremias trocou a geografia, Jeremias trocou o ambiente, ele trocou de lugar. E todas as vezes, guarde isso no seu coração, que Deus ele quer te levar a um nível maior com Ele. Pode ser que Ele faça com que você saia de determinados lugares. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, Deus queria revelar algo maior a Abraão. Então o que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para onde? Vai para a terra o quê? Que eu te mostrarei. Outro exemplo, Moisés. Todas as vezes que Deus queria falar algo extraordinário para Moisés, a Bíblia diz que Moisés se afastava do arraial e ia para onde? Ia para o monte. O que eu quero que você entenda nessa noite? Deus quer que a igreja de Cristo saia dos holofotes e vai mais para o alto. Nós gostamos muito das luzes, nós gostamos muito dos holofotes, nós gostamos muito dos elogios, nós gostamos muito do que as pessoas falam sobre a gente, bem por assim dizer. Mas Deus ele quer que a gente saia desse ambiente aonde todo mundo nos vê e vá para um ambiente que só Ele conhece você de dentro para fora. Que só Ele sabe das suas maiores fragilidades, que ninguém no seu trabalho ou no campo de confiança que você exerce sabe que você tem. O quarto é o único lugar que o céu pode tratar, que o oleiro pode tratar com quem precisa ser quebrado um dia. Por isso que às vezes não vai dizer assim: saia dos holofotes, saia dessa prepotência, saia desse orgulho e desce, porque eu preciso falar com você, eu preciso tratar algumas coisas com você. E talvez você não esteja conseguindo ouvir a Deus. Pode ser que você esteja acomodado, pode ser que você esteja numa zona de conforto. Agora, experimenta mudar a sua geografia. Olha bem, experimenta mudar a sua visão.
Só assim Deus vai conseguir aumentar a sua visão a respeito das revelações que Ele tem para você. Aí a Bíblia vai dizer, olha o que acontece na olaria, versículo 3, na parte B. E eis que Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, quem estava fazendo a obra, meus irmãos? Era quem? Fala mais alto. Quem estava fazendo a obra? Agora, perceba bem aqui no texto. Quando Jeremias desce a olaria, a primeira coisa que o profeta vê, ele vê um oleiro fazendo a sua obra, trabalhando com a roda, modificando o barro, mexendo no barro. É a primeira visão que ele tem. E você sabe o que esse texto aqui nos ensina? Que o oleiro não precisou, olha isso aqui, irmãos. O oleiro não precisou da presença de Jeremias para começar a fazer o que ele tinha que fazer. Jeremias não tinha conhecimento do que estava acontecendo na olaria, porque ele não estava lá. Versículo 1, o oleiro manda ele descer. Mas quando ele chega, o oleiro já estava, o oleiro já estava trabalhando. Jeremias não tinha nem chegado, irmãos, o oleiro já estava trabalhando. Glória a Deus. Jeremias passou isso, não tinha nem chegado, o oleiro já estava com barro sobre as rodas. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Deus não precisa da sua capacidade visual para Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Deus não precisa daquilo dos seus olhos naturais. Seus olhos naturais não precisam ver aquilo que Deus já começou há muito tempo na tua vida. O que eu quero dizer para você? Enquanto você está aqui, Deus está cuidando das questões mais difíceis que você não tem controle. Eu quero dizer para você que ninguém aqui pega Deus de surpresa. Antes de você chegar lá, receba isso do seu espírito. Deus já estava te esperando há muito tempo. Você não pega o oleiro de surpresa. Você não pega o oleiro de surpresa. Você sabe por quê, Jeremias? Porque a sua visão é limitada. Eu começo a trabalhar antes de você ver. Porque se Jeremias, olha aqui, irmãos, se Jeremias entendesse o método, possivelmente Jeremias ele desistiria de descer a casa do oleiro. Se você for entender o método, porque algumas coisas acontecem na sua vida, você já teria desistido há muito tempo. É por isso que às vezes Deus ele permite que você não veja certas coisas, para que Ele possa tratar outras dentro de você. Agora olha bem, Jeremias não viu, diga-se, Jeremias não viu. Não, fala mais alto, diga-se, Jeremias não viu. Mas o oleiro já estava trabalhando. Como assim, pastor? Enquanto você está aqui, olha aqui para mim. Enquanto você está aqui, você só consegue me ver aqui no altar pregando. Você consegue me ver, você consegue me ouvir. Por quê? Porque a sua visão se limita apenas à geografia deste lugar. Quem está entendendo? A sua visão se limita à geografia do ambiente onde você está. Então você vê o que acontece aqui, mas você não consegue ver aquilo que nós estamos fazendo na tua casa. Você não consegue ver o que o oleiro está fazendo na vida dos seus filhos. Olha bem, você vê aqui, mas não consegue ver Deus trabalhando no seu casamento, na vida do seu filho, no seu trabalho.
no vaso, mas a minha casa está um caos, está tudo de cabeça para baixo. Tem gente me ameaçando, tem gente atrás de mim, as coisas viraram do pé à cabeça, você não está entendendo nada. Você continua vindo aos cultos e a coisa parece. Já percebeu que quando você pede uma resposta para Deus, parece que tudo à sua volta só piora? Interessante que eu nunca vi, e é engraçado que nós pedimos a Deus, olha aqui, pastor Wilson, nós pedimos a Deus unção. Quem pediu unção para Deus ali? A gente pede para Deus assim: Senhor, aumenta o nível da minha visão. Alguns pediram aqui, pastor José, assim: ó, Senhor, me dá mais os dons, me dá mais discernimento de espírito. Só que você esquece que antes da azeitona virar azeite, ela precisa ser amassada. Então é por isso que às vezes o oleiro vai permitir que você seja amassado, para que o nível da visão aumente. Você não está entendendo, mas Deus está te amassando, porque Ele vai extrair o melhor que há em você. Olha bem, cara, faz sentido essa palavra para você? Não, glória a Deus aí. Alguns vão dizer assim: ó, pastor, a minha vida financeira está uma derrota, parece que nada muda, de cabeça para. Você sabe o que você pensa assim? Me pergunte por quê? Ah, ele não fala, não, pergunte por quê? Porque você acha que Deus está parado. Você acha que Deus está parado, sabe por quê? Porque você não está vendo. Como você não vê, você pensa que Deus está parado. Você pensa que Deus não está fazendo nada. Não é porque você não viu que Deus não está fazendo. Não é porque você não está enxergando que Deus não está fazendo. Sabe o que Deus quer dizer para nós aqui nessa noite? Você não precisa ver. Eu continuo trabalhando da mesma forma. Você pode estar pesado no seu trabalho, mas Deus continua trabalhando. Você pode estar cansada, você pode estar exausta, mas Deus está dizendo assim: tem problema não, eu continuo trabalhando. Fechou uma porta na tua vida, não se preocupe, eu continuo fazendo a obra. Tem gente passando indo embora, não tem problema, mas eu continuo aqui trabalhando. Tem pessoas abandonando o barco, pastor, meus pais, o oleiro continua fazendo a obra, porque a Bíblia diz assim: ó, aquele que te guarda não dorme, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então eu vou dizer só uma coisa, eu digo assim: Deus está cuidando de tudo aquilo que eu não consigo enxergar com os meus olhos. Diga assim: oleiro, grita e puxa meu ouvido, diga assim: oleiro, continua trabalhando, mesmo que eu não veja. Quem recebe dá um aleluia bem forte. Aleluia! Vamos lá. Versículo 4, eu estou encerrando aqui o texto. Como o vaso que ele fazia, pastor José, a Bíblia vai dizer, e aqui que está o quê? Olha aqui, pastor, isso foi extraordinário. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão de quem, irmãos? Nós que pregamos a palavra, a gente não percebe isso aqui, ó. Que quem lê rapidamente esse versículo aqui, pensa, pastor Wilson, pastor José, pastor esse som aqui, pensa que foi o oleiro que quebrou o vaso. Você lê rapidamente aqui, você vai pensar que foi o oleiro que quebrou o vaso. Mas o texto diz claramente que aqui, o texto vai dizer claramente que, ó, após a vírgula, o que aconteceu? Quebrou-se. O oleiro que quebrou, irmãos? O que aconteceu? O vaso que quebrou-se. Ele quebrou sozinho. A verdade é que tem muita gente que está responsabilizando a Deus pelo seu próprio desastre
Deixa bem claro, olha bem, isso aqui acontece só nas Laranjeiras. Olha bem, quem já viu uma pessoa passando pela prova assim, e aí ela fala assim, ó, Deus está me quebrando, Deus parece estar tratando comigo. A verdade é, se Deus quiser quebrar, Ele quebra, porque Ele é o Deus, Ele pode quebrar. Se Deus quiser, pastor, Ele quebra, mas aqui não é o caso. Isso aqui está dizendo que o vaso quebrou-se sozinho. Só que eu quero dizer para você que, pelo contrário, Deus não tem prazer na sua derrota. Você está reclamando Deus, mas Deus não tem prazer nisso. Deus, Ele não ganha nada com uma tragédia que aconteceu na sua vida. Não. Aí você vai perguntar, por que Deus não impediu? Porque tinha um propósito. Feridas fechadas simbolizam testemunho aberto. Feridas fechadas simbolizam testemunho aberto. Gerar testemunho dói. É por isso que as pessoas mais traumáticas da sua vida hoje vão servir de testemunho para a história da sua descendência. E você não vai entender, mas é isso que Deus está dizendo. Aí nós escutamos aqui, pastor, isso, tantas pregações aí por aí afora dizendo que Deus ama ver os seus filhos quebrados. Nós cantamos, quem lembra daquela canção assim, ó? Eu quero ser Senhor amado. O quê? Como vaso do oleiro. Aí ela diz assim, ó. Você acha, bem, olha aqui para mim, vamos fazer uma lógica aqui. Você acha que depois de horas do oleiro ficar ali fazendo a obra, ele vai falar assim, eu acho que eu vou quebrar esse vaso aqui, vou fazer de novo? Claro que não, irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte: tem muitas coisas ruins que você viveu ou está vivendo, que se dependesse de Deus, você não estaria passando por que você está passando. Nós só passamos por algumas coisas na nossa vida por nossas escolhas. Deus já disse para você assim, diz para mim assim, ó, esse tipo de amizade não é compatível com o lugar que eu quero te levar. O que a gente faz? A gente continua na amizade. Deus está dizendo assim, ó, abandona esse caminho, sabe por quê? Porque existem alianças que o céu não aprova mais. Aí a gente vem para um culto como esse maravilhoso, falando assim, eu vou chegar lá, o pastor vai entregar uma revelação para mim e vai falar, irmãos, Deus já está falando com você há muito tempo, só você que não quis ouvir o que Ele já está te falando. Deus já falou, esse tipo de relacionamento não é compatível com o que eu quero te levar. Esse tipo de amizade não está para o lugar que eu estou estabelecendo para você. Mas o que a gente faz? O vaso, como é muito teimoso, o que ele faz? Ele continua insistindo, e o que acontece? Ele quebra as coisas. E aí, pastor, o culpado é Deus, o culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o pastor, menos você que quebrou-se sozinho por não ouvir a orientação que a palavra te dá. Agora, como o vaso então se quebra? E aqui eu encerro. O vaso se quebra sozinho quando ele vai para um lugar que não deveria ir. O vaso se quebra sozinho quando ele faz o que não deveria fazer. O vaso se quebra sozinho quando ele se envolve com quem não deveria se envolver. O vaso se quebra quando ele está se associando com quem ele não deveria se associar. O vaso se quebra quando ele namora com alguém que
você. Já passamos em casamento. Nessa agora, eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora. Porque tem coisa que a gente faz, é a escolha da gente. Agora, qual é a mensagem? Qual é a mensagem para você quando você pensa dessa forma? Escuta, nem tudo, pastor, isso é demônio. Nem tudo é demônio. Tem coisas que é falta de caráter mesmo, é falta de responsabilidade. Tem coisas que são escolhas. Não é o demônio que está furioso, não. É você que foi irresponsável. Doeu aí? Calma aí. O Leandro falou isso comigo também. Foi muito pesado para mim ouvir isso aqui. O que eu quero dizer para você? Já viu aquela pessoa que o pneu dela fura? Ela fala assim: nossa, o diabo está furioso. Já viu? O diabo não foi seu pneu, não. Talvez foi você que não deu manutenção, vigiou. Percebeu que o pneu estava careca. Tem coisas que nós não percebemos. E o que eu quero dizer? Que tem coisas que não é permissão de Deus, não é culpa do diabo, é de responsabilidade sua. Então diga assim: nem tudo é espiritual. Diga assim: tem situações que é o posicionamento que resolve. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para algo especial. Deus está nos dando hoje a oportunidade de se posicionar e tampar as brechas. Como assim? Se você está passando os limites, se você está passando por alguma situação que deve ser resolvida, fica tranquilo, o goleiro vai resolver aqui hoje. Quem crê que o goleiro está cuidando de todas as coisas, dá uma glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar bem forte. Você pode dar um aleluia bem forte. Oh, aleluia. O versículo 4, a parte B, diz assim: ó, ele tomou, fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro é o único que trabalha com o barro que todo mundo descarta. Pastor Wilson, existe mais de 200 tipos de barro. Aí Deus vem para mim e fala para você: não tem problema não, esse tipo de barro eu vou investir nele. Esse tipo de barro aí, o mundo pode descartar, mas esse barro aí é o único que o oleiro não desiste. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra há de completar. Alguém está dizendo ali: esse aí não tem mais jeito. O amigo está dizendo: esse aí eu não acredito mais. Mas o oleiro está dizendo: esse